Então, para falar destas matérias, a senhora doutora Madalena Prestelo de Oliveira vai referir a moratória na banda. Senhora doutora, vamos ouvi-la com uma atenção religiosa. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia, Sr. Professor. Queria começar por cumprimentar o Sr. Professor e agradecer a oportunidade por estar aqui hoje a discutir estes aspectos jurídicos e a oportunidade de, apesar de por estes meios virtuais mais distantes, conseguirmos estar juntos nesta discussão. Cumprimento também os meus colegas e amigos com quem tenho o gosto e a grande honra também de partilhar este painel virtual. Então, a pandemia da Covid-19, para além das evidentes e das devastadoras consequências para a vida de tantos e a nível de saúde pública, trouxe consigo também um conjunto de impactos económicos negativos esmagadores. E tendo em vista a mitigação destes impactos negativos, foi aprovado no passado dia 26 de março o Decreto-Lei 10J/2020, que, entre outras medidas, prevê uma moratória bancária, que é concedida até 30 de setembro deste ano. Em termos muito gerais, o que esta moratória faz é proibir a revogação de linhas de crédito e empréstimos já concedidos, considerar prorrogados todos os créditos com pagamentos no final do contrato e suspender o pagamento do capital, das rendas, de juros e de quaisquer outros encargos de créditos com reembolso ou vencimento parcelado de capital ou de outras prestações pecuniárias. O diploma esclarece de forma claríssima que a moratória não deve ser considerada como uma situação de incumprimento contratual nem ativar qualquer cláusula de vencimento antecipado, ou seja, no fundo não deve ser considerada para efeitos contratuais um event of default. Para compensar esta circunstância, para compensar esta moratória, durante o período de prorrogação, os créditos continuam a vencer juros e esses juros são capitalizados no valor do empréstimo, sendo que os devedores, se não quiserem ver os seus juros ser capitalizados, podem pedir que seja suspenso apenas o pagamento do capital e não o pagamento dos juros. Da minha perspectiva, a concessão legislativa e generalizada de uma moratória bancária nestes termos implica o reconhecimento do legislador de que a base negocial objetiva, ou mais precisamente a grande base do negócio em que as partes assentaram a decisão de contratar, ficou irremediavelmente frustrada ou modificada com a pandemia da Covid-19. Este regime da moratória bancária é um regime que confere segurança, confere certezas jurídicas, que reparte equitativamente os riscos desta pandemia entre as partes contratuais, mas, no entanto, não tem nem poderia ter a virtualidade de afastar a aplicação do regime civil geral. Ou seja, no fundo, entidades que não sejam abrangidas pelo escopo de aplicação deste decreto-lei mantêm a possibilidade de recorrer aos institutos gerais, nomeadamente, por exemplo, ao recurso ao Instituto de Alteração das Circunstâncias e, por essa via, eventualmente obter uma renegociação do contrato e também, possivelmente, moratórias privadas por essa via. Mas relativamente ao regime da moratória bancária, ao regime legal, quem é que pode lançar mão deste regime? O artigo 2º define de forma muito clara quem são as entidades beneficiárias deste regime, o número 1 estabelecendo os critérios de qualificação das pessoas coletivas para acesso à moratória e o número 2 das pessoas singulares, empresários em nome individual, instituições de solidariedade social e outras entidades que tal. A ideia é sempre que das pessoas coletivas têm de ter sede ou exercer a sua atividade económica em Portugal, e das pessoas singulares a proteção dirige-se especificamente ao crédito para habitação própria e permanente de pessoas que residam em Portugal e que tenham ficado numa situação de particular vulnerabilidade económica na sequência da crise Covid-19. Os critérios precisos para a qualificação como entidade beneficiária, como dizia, encontram-se no artigo 2º. Este é um regime que, da minha perspectiva, é um regime bastante equilibrado. Pressupõe que os beneficiários não estejam previamente numa situação de incumprimento perante os seus bancos, perante o fisco ou perante a segurança social, o que é uma exigência natural, porque no fundo visa evitar comportamentos oportunistas de devedores inadimplentes num período prévio à Covid-19 e que poderiam vir, neste momento, aproveitar-se desta legislação especial para mitigar as consequências do incumprimento prévio. Ao contrário daquilo que acontece, por exemplo, em Itália, o legislador tomou uma opção muito clara no sentido de proteger todas as empresas, independentemente da sua dimensão. Portanto, não limita o acesso à moratória bancária apenas às micro, pequenas e médias empresas, como acontece em Itália. Quanto às operações abrangidas, o decreto-lei aplica-se, com algumas exceções, às operações de crédito que sejam concedidas por instituições de crédito, sociedades financeiras de crédito, sociedades de investimento, sociedades de locação financeira, de factoring, de garantia mútua, bem como as sucursais de instituições de crédito e financeiras a operar em Portugal.
A expressão da lei, no artigo 3º, é bastante ampla, refere-se a operações de crédito. E por isso parece-me que, para além de o regime se aplicar naturalmente às operações de crédito no sentido mais clássico do termo, se deve aplicar também, por exemplo, à emissão de obrigações ou de papel comercial em que os subscritores sejam entidades elencadas neste artigo 3º. Nestes casos, o que acontece é que a emissão obrigacionista constitui um mero expediente técnico, um mero expediente societário para conceder financiamento à sociedade emitente. O banco financiador, na verdade, não pretende assumir tanto o papel de credor obrigacionista com os poderes que lhe são inerentes, mas assumir-se como um normal financiador bancário. Claro que se essa emissão obrigacionista for também subscrita por entidades que não são estas referidas no artigo 3º do diploma, parece-me que estas obrigações já não podem beneficiar do regime da moratória. Porque a verdade é que se o regime se aplicasse, acabaríamos por ficar com o regime dual, ou seja, as obrigações subscritas por entidades qualificadas que estão elencadas no artigo 3º poderiam beneficiar da moratória e as restantes obrigações não poderiam. O que seria uma solução estruturalmente avessa à qualificação das obrigações como valores imobiliários, que representam necessariamente situações jurídicas homogéneas, ou seja, o que implica que tenhamos de ter que o direito de crédito representado pelas obrigações seja fungível. Portanto, seria inadmissível a aplicação de um regime diferente quanto ao prazo de pagamento em função da entidade subscritora das obrigações. Já em operações de crédito sob a forma de locação financeira, por exemplo, a suspensão do pagamento das rendas devidas até 30 de setembro não importa, parece-me a mim, a prorrogação do contrato de leasing. Simplesmente o que acontece é que o locatário mantém o pagamento das rendas mesmo após a cessação do contrato. Ficam claramente de fora do escopo de aplicação do decreto-lei outras operações de crédito, como por exemplo o renting, que não sejam concedidas por entidades elencadas no artigo 3º. É uma opção que é, da minha perspectiva, essencialmente política. Considerou-se que as entidades elencadas no artigo 3º, pela sua função de financiamento da economia, têm um especial dever de participar no esforço de mitigação das consequências da Covid-19. Quanto às restantes entidades, não quer dizer que não devam participar também nesse esforço de mitigação das consequências económicas, mas essa repartição dos riscos deve ser avaliada casuisticamente de acordo com o regime civil geral. Pergunta-se ainda, olhando para o diploma, se estão abrangidos por este regime as operações de crédito que são concedidas por instituições de crédito com sede noutro Estado-membro, mas que se encontram a prestar serviços em território português em regime de livre prestação de serviços. O regime é omisso quanto a esta situação, refere apenas que a moratória bancária se aplica às operações de crédito concedidas por sucursais a operar em Portugal de instituições financeiras e, da minha perspectiva, em termos valorativos, não existe motivação para distinguir entre entidades em LPS e sucursais a operar em Portugal. É verdade que o regime regulatório da livre prestação de serviços e das sucursais é diferente, mas a verdade é que este diploma o que consagra é uma modificação contratual, modifica o prazo de cumprimento ou prazo de pagamento das rendas ou das prestações pecuniárias devidas. E se o regime da moratória bancária o que impõe são alterações contratuais, então torna-se irrelevante a diferente abordagem regulatória entre livre prestação de serviços e sucursais e é essencial olhar para a lei que rege o contrato de financiamento. Se o contrato for regulado pela lei portuguesa, parece-me que não existe margem para defender uma situação, uma solução diferente para as entidades em livre prestação de serviços e para as sucursais, ou seja, de forma muito clara o regime da moratória bancária deve ser aplicado também às operações de crédito concedidas em LPS. Se pelo contrário o regime for regulado por lei, o contrato, for regulado por lei estrangeira, também me parece que o diploma deve ser aplicado porque o regime da moratória bancária deve ser considerado um regime de aplicação imediata para efeitos do artigo 9 do Regulamento Roma 1. Ou seja, é um regime que pode ser convocado mesmo que não faça parte da lei aplicável ao contrato. Efetivamente, esta moratória cumpre todos os requisitos para ser qualificado como uma norma de aplicação imediata. Em primeiro lugar, é um regime obrigatório. É obrigatório na medida em que não pode ser derrogado por acordo entre as partes. É verdade que para beneficiar da moratória, as entidades beneficiárias têm de apresentar aos mutuantes um pedido de adesão, mas é também verdade que, verificados todos os pressupostos que estão elencados na lei, os credores não podem negar-se a conceder a moratória, ficam vinculados a suspender os pagamentos previstos no contrato de financiamento. Em segundo lugar,
A observância deste regime é crucial para o Estado português, visa salvaguardar os interesses públicos, em particular a sua organização social e económica. E por último, é um regime aplicável independentemente da lei que rege o contrato nos termos do regulamento, ou seja, é um regime autolimitado, no sentido em que apresenta uma esfera de aplicação no espaço diferente daquela que resultaria de uma atuação do sistema de direito dos conflitos. Embora o regime não refira expressamente a sua prevalência sobre outra legislação, nem defina de forma clara o seu âmbito de aplicação espacial, nestas situações o Tribunal de Justiça da União Europeia tem vindo a dizer em diversos acórdãos que cabe aos tribunais avaliar o conteúdo e objetivos da norma para assegurar a necessidade da sua aplicação. Neste caso, o que me parece é que apenas a aplicação do regime, independentemente da lei que rege o contrato, garante em situações internacionais a salvaguarda dos interesses protegidos pela concessão da moratória. Por isso, justifica-se restringir o âmbito da aplicação da norma de conflito geral e considerar este regime como um regime de aplicação imediata para efeitos do artigo 9º do Regulamento Romano I. Por fim, queria apenas deixar uma nota que, de acordo com as orientações da Autoridade Bancária Europeia de 2 de abril, a concessão desta moratória não implica que os créditos sejam considerados em reestruturação para efeitos prudenciais. Considera-se que, como a moratória preenche um conjunto de requisitos, nomeadamente surgir em resposta à pandemia Covid-19, em segundo lugar, ser aplicada de forma generalizada a um conjunto pré-definido de devedores, independentemente de uma avaliação individual da sua capacidade de cumprimento. Em terceiro lugar, oferecer as mesmas condições a todos os devedores abrangidos e, em quarto lugar, apenas alterar o calendário de pagamentos, então não deve ser qualificada como um crédito em reestruturação. Certamente muitas outras questões haveria para discutir relativamente a este regime da moratória bancária, mas também haverá certamente outras oportunidades para continuarmos esta discussão em breve. Muito obrigada, Sr. Professor. Muito obrigado, Sra. Doutora Madalena Preciosa de Oliveira. Haverá certamente outras oportunidades. O tema é interessantíssimo e a sua intervenção foi muito esclarecedora. No momento ulterior, devemos conversar aqui a todos quanto a saber se a banca está ou não está a acatar esse diploma.